Agora são 7h31. Vamos falar sobre a mobilização dos petroleiros. O nosso convidado é o Gustavo Massaioli, ele é petroleiro na refinaria de Paulínia e coordenador regional do Sindipetro Unificado. Olá, Gustavo, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Olha só, gente, para quem está acompanhando pelo YouTube e pela TVT, o Gustavo está exatamente aí, está em Campinas. Onde é que você está, Gustavo, nesse momento? A gente está vendo aqui na refinaria mesmo, né? Na refinaria de Paulínia. Muito bem. E, Gustavo, vocês tinham aí, né, a greve geral, né, marcada a partir agora desta segunda-feira. O Tribunal Superior do Trabalho tomou uma decisão, não é isso? Julgando aí greve ilegal. Eu queria que você explicasse como é que é a situação dos petroleiros e também essa questão jurídica. Marilu, a gente acabou de passar por um acordo coletivo de trabalho que acabou sendo mediado pelo ETST. Esse acordo ele foi assinado e ele foi quase na íntegra revalidado, né? Ele foi renovado, a maioria das cláusulas. A gente está pedindo o cumprimento de algumas cláusulas relativas à segurança industrial, ao efetivo de trabalhadores, ao número de trabalhadores em cada unidade, e relativo também a cláusulas de manutenção do emprego, de garantia do emprego. Tudo isso, né, em parte por causa do plano de venda de refinarias. O governo Bolsonaro, dando continuidade a uma política que se iniciou no Michel Temer, está colocando 8 refinarias do nosso país à venda. 4 delas, inclusive, já foram declarados interessados na compra. Então, tudo isso tem um impacto muito grande. Nós somos contra a privatização dessas refinarias e, à luz do nosso acordo coletivo, nós estamos questionando essas cláusulas que têm interferência. O ministro Ives Gandra concedeu uma liminar, a empresa pediu essa liminar com efeito suspensivo da greve, alegando que é uma greve política, que não haveria tempo dela ter descumprido. No entanto, o descumprimento ele já vem anterior, e a gente questiona à luz da revalidação do nosso acordo. A greve ela foi julgada ilegal, nós estamos recorrendo, no entanto, a orientação da federação é a manutenção da greve. Então, a gente está aqui, no fundo, vocês podem ver já alguns trabalhadores estão ali participando aqui do movimento, e a ideia nossa é conversar com eles aqui, expor toda essa situação e pedir a manutenção do movimento. Inclusive hoje, como é dia do doador, a ideia é nós levarmos esses trabalhadores que vão aderir ao movimento para ir fazer uma doação de sangue aqui no Hemocentro. A campanha aqui, a gente está até com um botão aqui, Petroleiros doando sangue pelo Brasil. Ah, que ideia legal essa, hein, Gustavo? Legal. A gente quer aproveitar esse movimento também para mostrar para a sociedade a importância da solidariedade. A solidariedade, lógico, na doação de sangue, mas também a solidariedade uns com os outros, inclusive num momento onde tem muitos ataques aos trabalhadores, né? O mesmo ministro que declara a nossa greve ilegal por ser uma greve política, do gabinete dele que saiu a reforma trabalhista, não podemos esquecer disso. Agora, você falou, essa decisão foi porque eles consideraram aí, né, a greve ilegal, mas vocês vão manter a greve, mas a preocupação é também em relação à questão do desabastecimento. Eu queria que você explicasse esse ponto também. A princípio, a gente entende que no início de uma greve, as refinarias têm estoques muito grandes, é importante dizer isso. Então, uma greve, mesmo que houvesse uma parada de produção, levaria algum tempo até haver esse desabastecimento. Então, nesse primeiro momento, a sociedade não precisa ficar preocupada. A gente ainda não enviou esse ofício, mas aqui eu vou dar uma antecipada para vocês. A gente elaborou um pedido, como a gente ainda está recorrendo da decisão da greve, a gente elaborou uma discussão com os trabalhadores que sugeriram o seguinte: no caso do iniciar a greve, a gente topa manter a operação normalmente, desde que a empresa forneça o combustível a preço de custo. A ideia nossa é colocar em questão a política de preços. Hoje o preço dos derivados, do diesel, da gasolina, do gás de cozinha,
ele está muito elevado, porque o governo atrelou o preço ao dólar e à cotação internacional do petróleo. E isso está levando que as nossas refinarias, em vez de estar tendo a missão de abastecer a sociedade, estão com a missão somente de garantir o maior lucro possível aos acionistas. E isso prejudica a população. A gente poderia estar praticando um preço que garantiria lucro à empresa, mas que não oneraria tanto a sociedade. Então, à luz dessa discussão, nós vamos propor para a empresa, durante a greve, a manutenção da operação, desde que ela discuta a política de preços. Então, isso também daria conta de, mesmo com uma intensificação do movimento, garantir o abastecimento da sociedade. Inclusive, lembrando que, algum tempo atrás, os metroviários fizeram um pedido semelhante, né? De que manteriam a operação durante uma greve, acho que foi uns 2 anos atrás ou 3, desde que o metrô liberasse as catracas. Então, inspirado um pouco nessa formulação que os metroviários fizeram, nós estamos propondo algo semelhante em relação ao preço dos combustíveis. Exato. E, Gustavo, vamos falar um pouco sobre essa questão, né, do óleo no litoral brasileiro. E a gente sabe que o Plano Nacional de Contingências para incidentes, né, de poluição por óleo em água, esses comitês, né, que integravam esse plano, parece que foram desativados, extintos agora no governo Bolsonaro, não é isso? E isso está prejudicando, né, essa limpeza, né? Sem dúvida nenhuma, Marilu. E a gente vê que muitas vezes esse governo ele primeiro faz as coisas e depois vê o impacto, né? Então, por exemplo, tem várias situações, até em relação ao Bolsa Família, prometer um 13º, que agora está se discutindo se tem ou não verba para isso. Então, a gente vê que é um governo de improviso, né? Ele, até por não ter ele foi eleito sem um plano de governo e a sociedade agora está vendo a consequência. Nesse caso também do óleo derramado, uma coisa muito curiosa é que a gente tem muitas empresas explorando petróleo no Brasil. Quando a gente fala em operadoras, que pode ser consórcios com mais de uma empresa, são mais de 100 operadoras no Brasil. Mesmo consórcio, muitas vezes uma mesma empresa atuando em vários blocos. E a única empresa que colocou a sua estrutura à disposição para a limpeza, né, das praias e contingenciamento do impacto foi a Petrobras. Então é muito interessante a gente ver a falta de responsabilidade, a falta de solidariedade das outras empresas, das empresas que vêm aqui retirar as nossas riquezas, mas não se comprometem, né, nessa hora do plano de contingenciamento. Então, a única empresa que colocou sua estrutura à disposição foi a Petrobras. Então, acho que isso também dá uma dimensão para o povo brasileiro, para os nossos ouvintes aqui, de qual que é a diferença entre uma empresa privada e uma empresa onde tem a atuação do Estado, né? Essa mobilização dos petroleiros tem a ver com o interesse nacional, tem a ver com a soberania nacional, tem a ver com os interesses nossos, né, do povo brasileiro, não é isso, Gustavo? Sem dúvida nenhuma, Marilu. A gente, muito antes de uma pauta corporativa, que é óbvio que a gente está pleiteando são questões corporativas, mas até essa discussão do preço dos derivados, nós entendemos que ela é uma questão que ela precisa ser debatida. Ela é uma questão que ela impacta a todos, né? Então, hoje a gente, até com o aumento do trabalho informal, por exemplo, onde a gente tem muita gente, né, trabalhando em aplicativos de transporte, de entrega, a gente entende que isso impacta diretamente. Quando a gente fala, por exemplo, do gás de cozinha, a gente está discutindo questão de segurança alimentar. Se a gente der um Google aí rapidinho, você vai ver matérias onde fala que boa parte da população hoje perdeu o acesso ao gás de cozinha. E isso leva a acidentes, inclusive, que o pessoal começa a usar lenha, a usar combustível líquido, né, para cozinhar, e isso tem ferido muitas pessoas. Muitas pessoas têm piorado a sua condição de vida por conta dos preços dos derivados. Então, sem dúvida nenhuma, a nossa pauta ela também tem como prioridade discutir também qual é a Petrobras que nós queremos. Perfeito, tá certo, Gustavo. Se você quiser acrescentar algo na sua luta, diga lá. Uma informação aqui, rapidamente, acabaram de me informar aqui, para a gente ver o nível de debate que a gente está tendo com a empresa aqui. Como que ao mudar a gestão tem impacto.
O pessoal aqui, a empresa, para tentar desmobilizar aqui, está proibindo o pessoal de usar o banheiro e estacionar os carros lá dentro para pressionar o pessoal a não participar da mobilização. Então a gente lamenta muito que a gestão Bolsonaro tenha colocado uma linha de gestão que vai nesse tipo de tática para desmobilizar o movimento. É lamentável, né? Com certeza, lamentável, Gustavo. A gente agradece aqui a sua participação e uma boa mobilização aí para os petroleiros deste Brasil. Um grande abraço. Obrigado à Rádio Brasil Atual, a todos os ouvintes e um bom dia para vocês. Bom dia. Falamos aqui com o Gustavo Massaioli, ele que é petroleiro, ele falou diretamente da refinaria de Paulínia, em Campinas, e coordenador regional do Sindipetro Unificado.